Bem, pessoal, tudo bom? Bom dia. Vamos dar início a mais uma EBD, né? Nós seguimos nos estudos na Confissão de Fé de Westminster. Então, hoje, nós iremos estudar o capítulo 3 da Confissão de Fé, especificamente os parágrafos de 1 até o 4. Para a gente começar, vamos abrir a Bíblia em Efésios, no capítulo 1. Nós vamos fazer a leitura do verso 3 até o verso 14. Efésios 1, de 3 a 14. Diz assim: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda a sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinado segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até ao resgate de sua propriedade, em louvor da sua glória. Vamos orar? Santo e maravilhoso Deus, nós te agradecemos, Pai. Te agradecemos pela tua palavra, te agradecemos, Senhor, por mais um dia, Senhor, que nós podemos aprender de ti. Fala, Senhor, a nós nessa manhã e nos abençoe e nos guarda. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Será que existe uma forma distintamente cristã de nós olharmos para a história? Quando um cristão precisa lidar com os grandes acontecimentos, com as guerras, com as revoluções, com as epidemias, ou com eventos que mudam uma época, será que o cristão ele lida com esses eventos da mesma maneira que as pessoas não cristãs lidam? Nós vemos a história como uma série de eventos desconexos, determinados unicamente pela ação e pela vontade humana, e no que diz respeito aos pequenos acontecimentos do nosso cotidiano, né, ao nascimento dos nossos filhos, ao nosso casamento, aos nossos sofrimentos, às nossas alegrias, às nossas dores, a isso que nós experimentamos no dia a dia, na vida ordinária. Será que isso estaria inserido dentro de algum tipo de história mais ampla? Né, de uma história mais ampla? Herbert Losberg, né, nesse livro que está aqui, no Idols for Destruction, ele diz que a história é a arena na qual a providência e o julgamento divinos se encontram com a obediência ou a rebeldia do homem. Diferentemente dos incrédulos, os cristãos olham para a história, tanto para os grandes eventos como para os pequenos acontecimentos, a partir de uma lente escriturística, a partir do conhecimento acerca de quem Deus é, acerca do plano eterno de Deus, né, para a nossa existência e da sua ação, da ação divina no espaço e tempo, por meio das obras da criação e da providência. Nós confessamos que Deus é o autor da história. Nós percebemos o mundo como o palco da glória de Deus, o teatro no qual e através do qual Deus tem se revelado. Não há, portanto, acontecimento irrelevante, não há pessoa sem importância, não há fato que ocorra ao acaso ou através do controle humano de forma final. Antes, Deus é o Senhor sobre todas as áreas da vida. Entendendo assim, nós podemos olhar de frente para a vida. Nós podemos olhar de frente para os acontecimentos bons e ruins, para os acontecimentos fáceis e difíceis, para aquelas coisas que são belas e também para aquelas coisas que são horríveis. Nós podemos enfrentar a aparente falta de sentido que nós vivemos em tantos dias. Nós podemos olhar o mundo pelo que ele é, pelo que ele foi criado. E para que façamos isso, depende daquilo que nós cremos sobre quem Deus é, sobre quem o homem é e sobre como a história existe em relação a tudo isso. Como Herman Bavinck afirmou, né, na nossa Dogmática Reformada, no volume 2, a Escritura ela admite em toda a parte que tudo o que existe e acontece é a realização do pensamento e da vontade de Deus,
e tem seu modelo e fundamento no conselho eterno de Deus. É sobre isso que nós vamos falar hoje. O capítulo 3 da Confissão de Fé vai tratar exatamente sobre o decreto de Deus. Primeiro ele faz isso de uma maneira ampla, né, nos parágrafos 1 e 2, e depois ele vai falar sobre o decreto de forma mais específica quanto à predestinação, né, no 3 em diante. A nossa ideia hoje é a gente ir até o parágrafo de número 4, se Deus nos abençoar, e assim nós conseguirmos fazer. É importante que vocês observem que a Confissão de Fé, que a gente já tem estudado alguns domingos, ela no capítulo 1 ela vai iniciar falando sobre as Escrituras Sagradas como a nossa regra de fé e prática. E logo em seguida, no capítulo 2, ele vai falar sobre o ser de Deus, né? Sobre de Deus, da Santíssima Trindade. Então, o tema do decreto divino, portanto, ele vai seguir esses dois capítulos. E isso é relevante pelo menos por duas razões. A primeira dessas razões é que a base para o estabelecimento da doutrina do decreto e da predestinação é uma base essencialmente bíblica. Como veremos, né, existe profundo fundamento bíblico para que nós afirmemos, junto com a confissão, o decreto de Deus, bem como também afirmemos, junto com a confissão, a liberdade e a responsabilidade humanas. A dificuldade, como nós veremos, está menos naquilo que em vermos essas verdades do decreto, da liberdade e da responsabilidade na Bíblia, e muito mais em nós nos submetermos a essas verdades. E o segundo motivo pelo qual a ordem, né, desses capítulos é importante é que o decreto divino está em estrita relação com o ser de Deus. Como nós veremos também, entender quem Deus é está na raiz de entendermos o que Deus faz, entendermos como Deus age. Observem que até mesmo o tema da predestinação, né, que em outros textos você vai ver em conexão com a doutrina acerca do homem, né, a antropologia, ou com a doutrina acerca da salvação, a soteriologia, na Confissão de Fé aparece junto com a doutrina dos decretos. Logo em seguida, a doutrina acerca do ser de Deus. Herman Bavinck explica isso também quando ele diz que para os reformados, o interesse primário na predestinação não é antropológico, nem mesmo soteriológico, né? Então nem é algo que diga respeito primariamente ao homem, nem mesmo à própria salvação do homem, mas é teológico. Então o interesse primário dos reformados tem a ver com a teologia, tem a ver com a glória de Deus, né? A gente vai seguir falando um pouco sobre isso. A meta então agora, né, nesse nosso primeiro estudo, nós faremos 2 estudos, se Deus quiser, no capítulo 3, é olhar para a história do mundo, olhar para a nossa história, de tal maneira que através da nossa história, através da salvação e através da história do mundo de forma mais ampla, nós possamos exaltar a Deus, nós possamos glorificar a Deus. E nisso, como veremos, nós acharemos descanso, conforto, alegria e consolo. Essa é a nossa jornada desse primeiro estudo. Então vamos lá. Começar pelo parágrafo primeiro. Peço que você fique com o seu documento aí aberto, né? Pode ser no celular, tem disponível na internet. Quem tem a Bíblia de Genebra, tem no final da Bíblia de Genebra também. Nós faremos a leitura do parágrafo e faremos comentários acerca desse parágrafo. Então o parágrafo primeiro diz que, desde toda a eternidade, e pelo muito sábio e santo conselho de sua própria vontade, Deus ordenou livre e inalteravelmente tudo quanto acontece. Porém, de modo que nem Deus é o autor do pecado, nem violentada é a vontade da criatura, nem é tirada a liberdade ou contingência das causas secundárias, antes estabelecidas. Então, no capítulo 2 da Confissão, né, quando nós tratamos sobre Deus e a Santíssima Trindade, a gente vê no parágrafo 2º, ele diz assim, né, um trecho dele, que todas as coisas estão patentes e manifestas diante dele, diante de Deus, né, que seu conhecimento é infinito, infalível e independente da criatura, de modo que para ele, para Deus, nada é contingente ou incerto. Como é que nada pode ser incerto para Deus? É exatamente pelo fato, né, por aquilo que está aqui nesse parágrafo 1º do capítulo 3º, é exatamente pelo fato de que desde toda a eternidade e pelo muito sábio e santo conselho de sua própria vontade, Deus ordenou livre e inalteravelmente tudo quanto acontece. Nada é incerto para Deus, então, pelo fato de que existe um decreto divino por detrás de todos os acontecimentos da história. O decreto, ele é o plano de Deus. Como o Arrod diz, o decreto é um só sistema todo perfeito, uma intenção todo compreensiva, provida de todos os meios e condições, bem como dos fins predestinados. Nesse sentido, então, nenhum evento é isolado, quer no mundo físico, quer no mundo moral, quer no céu, quer na terra.
Essa noção do decreto nos permite interagir adequadamente com a história do mundo e com a nossa história. O mundo não é apenas um emaranhado de acontecimentos sem nexo e acontecimentos sem conexão. Isso seria se não houvesse plano, se não houvesse um Deus que controla, que governa e que intervém. O plano divino, para que funcione conforme estabelecido, ele precisa ser um plano completo, determinando causas, condições, consequentes diretos e indiretos, imediatos ou remotos. Caso contrário, a realidade ela seria contingente em relação a Deus, e não haveria de fato alguém no controle. Isso significa que os menores acontecimentos, a queda de um fio de cabelo, o cair de um pássaro, o bater de asas de uma borboleta, fazem parte do plano completo de Deus. Nós precisamos nos lembrar, e faremos isso constantemente nessa aula, que aquilo que nós cremos sobre o decreto está atrelado ao que cremos sobre quem Deus é. Nós cremos num Deus infinito, num Deus todo-poderoso que governa sobre nossas vidas e sobre o universo, ou nós cremos num Deus limitado, que não tem certeza do que acontecerá, que olha para a história e, como nós, é surpreendido pelo que vê no espaço-tempo, um Deus que não governa. Em que Deus nós cremos? Mas o que as Escrituras nos ensinam sobre isso? Será que as Escrituras nos falam acerca de um decreto único e todo abrangente que faz com que todas as coisas previstas nesse decreto sejam certas de acontecer no tempo? Sim. A gente vai ver agora várias passagens bíblicas para tentar fundamentar essa afirmação da confissão de fé. Então, se você ler, que a gente leu no começo, né, Efésios, eu vou fazer a citação de várias passagens, e aí depois você pode anotar e sair conferindo a passagem dentro do seu contexto mais amplo, isso é muito importante. Né? E como está em vídeo, você vai ter também acesso a esse material sempre que você quiser checar. Né? Então eu vou fazer a leitura de várias passagens ao longo do nosso estudo. Então em Efésios capítulo 1, verso 11, que nós inclusive lemos no começo, diz que nós fomos predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, observe, conforme o conselho da sua vontade. Em Daniel, no capítulo 4, no verso 35, né, Nabucodonosor, é uma passagem bem conhecida, Nabucodonosor ele diz o seguinte, né, depois de ter os seus olhos abertos ali para entender um pouco acerca de quem Deus é. Diz, todos os moradores são por ele reputados em nada, e segundo a sua vontade ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Não há quem lhe possa deter a mão e dizer, que fazes? Então esses dois primeiros textos nos ensinam que Deus age em tudo e através de todas as coisas, conforme a sua vontade, conforme o seu desejo, de acordo com o que ele quer. Deus é soberano, nós vimos isso já, e precisamos se lembrar disso constantemente. Deus é soberano, como Jó diz lá, né, em Jó capítulo 42, no verso 2, bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Ou como diz em Isaías, no capítulo 46, no versos 9 e 10, lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade, que eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim. Que desde o princípio anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Que digo, o meu conselho permanecerá de pé. Farei toda a minha vontade. Então Deus ele controla todas as coisas de forma perfeita e plena. E age com os exércitos no céu, com as pessoas na terra, e através dos meios que ele acha necessário, para que a sua vontade seja feita plenamente. Então Deus controla todas as coisas, a existência de uma forma geral. Mas vamos ver, vamos seguir adiante para ver outras coisas também que estão dentro dos planos de Deus. Em Provérbios, no capítulo 16, no verso 33, diz que a sorte se lança no regaço, mas do Senhor procede toda a decisão. Em Mateus 10, versos 29 e 30 diz, não se vendem 2 pardais por um asse? E nenhum deles cairá em terra sem o consentimento de vosso Pai. E quanto a vós outros, até os cabelos todos da cabeça estão contados. Então esses dois textos mostram pra gente que coisas como a sorte, né, eventos fortuitos, uma queda de um pardal, até mesmo o cair de um fio de cabelo. Tudo isso faz parte do plano de Deus e tudo isso está debaixo do controle soberano de Deus. Mas a gente pode ver ainda mais. Em Provérbios, no capítulo 21, no verso 1, diz, como ribeiros de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor. Este, segundo o seu querer, o inclina. Então, o coração do rei está nas mãos do Senhor, e de acordo com a vontade do Senhor, ele inclina o coração do rei em uma direção ou outra. Em Efésios, no capítulo 2, né, a gente sabe que lá no verso 8 ele vai dizer, né, porque pela graça sois salvos, por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie. E aí no verso 10 ele vai mostrar a reação nossa após nós sermos salvos, né, a nossa resposta à salvação.
E diz, Efésios 2:10, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então até as boas obras nas quais a gente anda foram preparadas por Deus de antemão. E em Filipenses, no capítulo 2, no verso 13 diz, Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Então esses três textos demonstram pra gente que as ações livres dos homens fazem parte dos propósitos de Deus e ocorrem de acordo com a vontade de Deus. Como veremos, os homens eles são sim livres e responsáveis pelo que fazem, mas os seus atos eles estão dentro do plano todo abrangente de Deus. Se você abrir lá em Salmo, no capítulo 139, no verso 16, diz assim, os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Então, nesse texto, o salmista está se regozijando pelo fato dos seus dias terem sido escritos, cada um deles no livro divino. Ele se alegra exatamente por existir um plano divino para a sua vida. Se você for também, ou seja, existe um plano divino para a vida de cada indivíduo. Se você pegar Gênesis 37, no verso 28, que ali em Gênesis 37, nesse trecho, vai falar sobre a história de José, né? A gente conhece essa história, é uma história bem conhecida. E em Gênesis 37, verso 28, diz assim, e passando os mercadores midianitas, os irmãos de José o alçaram e o tiraram da cisterna e o venderam por 20 ciclos de prata aos israelitas. Estes levaram José ao Egito. Então, o texto está dizendo simplesmente que os irmãos de José venderam a José e alguém comprou José. Né? E foram as ações deles isso. Eles fizeram de fato isso. Só que quando você vai para o final da história, em Gênesis, no capítulo 45, nos versos 7 e 8, José fala para os seus irmãos o seguinte, Deus me enviou adiante de vós, para conservar a vossa sucessão na terra e para vos preservar a vida por um grande livramento. Observe, assim não fostes vós que me enviastes para cá, e sim Deus, que me pôs por pai Faraó, e senhor de toda a sua casa, e como governador em toda a terra do Egito. Ou seja, as ações pecaminosas dos irmãos de José também faziam parte do plano todo abrangente de Deus. Nós vamos falar mais sobre isso quando nós discutirmos sobre responsabilidade e liberdade humana face à soberania divina. Mas o ponto aqui é que a ação pecaminosa dos irmãos de José também faziam parte do plano divino. Um outro exemplo disso está em Isaías, no capítulo 10, no verso 5. Né? O texto de Isaías, capítulo 10, verso 5, diz assim, ai da Assíria, cetro da minha ira, a vara em sua mão é um instrumento do meu furor. Então, nesse contexto todo, a gente percebe que Deus está usando a Assíria, que é um povo ímpio, para julgar Israel. Então, conforme Deus havia dito, se os judeus se apartassem da lei do Senhor, Deus iria punir o seu povo. E uma das formas de punição era exatamente o exílio, o afastamento da terra prometida. Isso ocorre, né, com o Reino do Norte, quando a Síria o derrota e eles de fato são exilados. Só que o que o texto diz? O texto diz que essa ação da Assíria, que é uma ação da Síria, é uma ação divina por meio da Síria. Tanto que o povo assírio é chamado de cetro da minha ira. E o texto diz, né, a vara em sua mão é um instrumento do meu furor. Então os assírios pecaram? Sim, o texto diz que os assírios pecaram. Tanto que essa passagem é exatamente uma declaração de juízo sobre a Síria. Olha como começa. Ai da Assíria. Então essa passagem é uma declaração de juízo sobre a Assíria. Então a Assíria era responsável pelas suas ações. Mas as ações da Assíria fazem parte do plano de Deus. Sim, elas fazem. No plano todo abrangente de Deus, então está incluído o decreto também acerca do pecado humano. Mas de tal maneira que, como nós veremos, Deus não é o autor do pecado. Então esses textos, né, e foram alguns que eu selecionei, nós poderíamos citar vários outros. Nós vamos citar, na verdade, alguns outros ao longo do estudo, e quando nós falarmos também sobre a predestinação, esses textos, em resumo, eles nos mostram que há um plano que abrange o sistema mais amplo da nossa existência, né, o todo, no qual está contido desde os atos, os casos fortuitos, as ações livres dos homens, a história de cada indivíduo e até mesmo as ações pecaminosas de pessoas, de nações. Né? Esse plano de Deus, né, o seu decreto, né, o decreto divino, um plano todo abrangente. E esse plano ele é um plano imutável. A gente percebe isso lendo em Hebreus, no capítulo 6,
nos versos 17 e 19. Né? Ali em Hebreus 6, 17 e 19, o contexto é um contexto que está falando sobre a promessa que Deus fez para Abraão. E observe o que diz no verso 17 até o verso 19. Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com juramento, para que, mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós os que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta, a qual temos por âncora da alma, segura e firme, que penetra além do véu. Então, nesse texto é dito que o propósito divino é imutável. Então, duas coisas imutáveis no texto, o propósito divino e o juramento do Senhor. Então, o decreto de Deus, esse plano, ele é um plano imutável. Esse decreto, né, como a confissão diz, ele é decorrente do muito sábio e santo conselho de sua própria vontade. Então, Deus, quando ele age de acordo com aquilo que ele deseja, ele age de acordo com aquilo que ele é. Essa ordenação, conforme a vontade de Deus, tem a ver com a realidade de quem Deus é. Ele é livre. E a verdade da liberdade divina está no centro do decreto. Deus, ele não é obrigado a nada. Ele age conforme o seu desejo, que é santo, que é perfeito, que é sábio. Então existe uma diferença gigantesca, qualitativa, quantitativa, uma diferença absurda entre o ser humano e Deus. Né? O Fesco, na sua teologia dos padrões de Westminster, ele vai dizer que o homem precisa primeiro considerar informações fora de si mesmo, para que possa tomar uma decisão sobre algo, enquanto Deus sabe de todas as coisas por si mesmo, mesmo antes de elas existirem, pois elas são possibilidades somente na mente divina. Por isso o decreto é livre e absoluto, pois depende somente de Deus e de modo nenhum de algo da criação. Né? Então, assim, esse primeiro trecho vai falar exatamente sobre a realidade do decreto divino, desse plano todo abrangente. Mas antes da gente seguir, eu queria fazer uma breve aplicação. Né, uma breve aplicação em torno desse ponto. Qual que é a alternativa que a maior parte do mundo hoje segue em relação ao decreto divino? A maior parte das pessoas negam a existência do decreto divino. As ímpias negam a existência do próprio Deus. Mas mesmo no meio cristão, muitas vezes tem pessoas negando a realidade do decreto. Né? Não quer dizer que todas essas pessoas seguem a posição do pelagianismo, do semi-pelagianismo, né? Existe uma discussão aí. Mas o ponto é que a realidade, a maioria das pessoas ao nosso redor, elas seguem a mesma posição, né, da antiga heresia que foi combatida por Agostinho, né, o pelagianismo. Essa que é a crença de que não é Deus, mas os seres humanos que fazem a história e determinam o resultado dela. É a percepção de que a história é construída de forma autônoma pelos homens. Né? Essa é muitas vezes a posição que nós mesmos assumimos, ainda que sem dizermos isso expressamente. Ainda que a gente não vai dizer que a gente crê que a nossa ação autônoma é que molda a história, mas muitas vezes nós vivemos de acordo com essa crença que nós negamos ter. Né? Sempre que nós confiamos em nossas próprias mãos, de forma autônoma para alcançar os nossos objetivos, nós agimos assim, nós expressamos crer dessa forma errada. Sempre que nós duvidamos que o Deus gracioso esteja cuidando de nós, sempre que nós olhamos para a história mais ampla, para momentos de dificuldades culturais, inclusive esse que nós temos vivido, e nos desesperamos, nós andamos ansiosos, nós estamos dizendo com as nossas ações aquilo que nós negamos com os nossos lábios. Sempre que nós vemos nossa vida, que parece tão quebrada, tão frágil, tão prestes a ruir, prestes a se desfazer, né, com tantos problemas, tanto sofrimento, sempre que nós vemos esse nosso cenário e não conseguimos descansar na obra divina, né, não conseguimos descansar na soberania de Deus, a gente está expressando um pouco dessa percepção distorcida acerca do decreto. Sempre também que a alegria pela conclusão dos nossos projetos, ela não parte de uma compreensão de que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem de Deus, mas de uma noção de que nossas mãos são poderosas para conquistar os nossos objetivos. Sempre que nós agimos assim também, nós estamos agindo em desconformidade com a crença acerca dos decretos. Ora, meus irmãos, se Deus não está no controle da história, como nós podemos saber que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus? Que é um consolo que nós temos lá em Romanos, no capítulo 8, no verso 28. Nós não temos como saber. Felizmente, na prática, todas as vezes que nós fechamos a porta dos nossos quartos, nós nos ajoelhamos, nós nos sentamos, nós nos deitamos para orar, sempre que nós, no momento de aflição, buscamos ao Senhor, nós partimos de uma compreensão básica, presente no coração dos cristãos, pela ação do Espírito Santo da Palavra, de que o nosso Deus é
de fato, o Senhor da história. Até porque a alternativa a isso é aterradora, é desesperadora. Deus é o Senhor da história. Confiemos nele. Dando seguimento, então, às considerações sobre o primeiro parágrafo do capítulo 3º da Confissão, a gente vai perceber agora aquilo que o Chad Van Dixhoorn chama no seu guia de estudo sobre a confissão de 3 limites qualificadores para a realidade de que Deus ordenou todas as coisas. Então, no parágrafo 1º tem 3 limites que a confissão coloca em relação ao decreto. Ela faz 3 qualificações no seguinte trecho, né? Porém, de modo que nem Deus é o autor do pecado, nem violentada é a vontade da criatura, nem é tirada a liberdade ou contingência das causas secundárias, antes são estabelecidas. Então a primeira qualificação é: Deus não é o autor do pecado. A segunda qualificação: o fato de Deus ordenar tudo o que acontece não violenta a vontade e liberdade dos seres humanos. E a terceira qualificação: o plano de Deus ainda emprega causas secundárias. Nós vamos ver cada uma dessas detidamente, dentro do possível, né, para o nosso contexto aqui. Então a primeira delas: Deus não é o autor do pecado. A gente não vai fazer aqui, né, até pela limitação do tempo, de circunstâncias do propósito também, uma discussão mais ampla sobre a existência do mal, né, sobre a teodiceia. Mas nós vamos afirmar aquilo que a Bíblia nos ensina acerca de quem Deus é e do que ele faz. Deus ele é chamado, né, por Pedro, lá em Atos, no capítulo 3, no verso 15, de autor da vida, especificamente Jesus ali. Em Hebreus, Jesus é chamado também de autor da salvação, Hebreus capítulo 2, verso 10, e de autor da fé, Hebreus capítulo 12, verso 2. Em Tiago, no capítulo 1, do verso 13 ao verso 17, diz assim: Ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Não vos enganeis, meus amados irmãos. Toda a boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. E em 1 João, no capítulo 1, no verso 5, diz: Deus é luz, e não há nele treva nenhuma. O Salmo, no capítulo 5, no verso 4, diz: Pois tu não és Deus que se agrade com a iniquidade, e contigo não subsiste o mal. Então a gente sabe, pelo testemunho escriturístico, né, que Deus ele é perfeitamente santo, que ele é luz, que ele é bondoso, que ele é amoroso, que ele é o autor da vida, o autor da fé, o autor da salvação. A gente sabe que Deus não tenta ninguém, antes provém de Deus tudo aquilo que é bom, porque ele mesmo é bom. Portanto, nós não podemos afirmar que Deus ele é o autor do pecado. Esse é um limite que nós devemos obedecer para nos mantermos fiel àquilo que a Bíblia ensina. É verdade que Deus governa o mundo. É verdade que no decreto divino foi determinada a queda e também os nossos pecados. Como nós já vimos, né, e nós veremos ainda mais adiante. Entretanto, o decreto não é a causa imediata dos acontecimentos. Ainda que ele torne certo que as coisas acontecerão, que elas ocorrerão, né, através das causas secundárias. A gente vai discutir isso mais pra frente. Então o decreto ele não é a causa imediata, a causa próxima dos acontecimentos. Mas ele torna certo que aquelas coisas irão acontecer por meio das causas secundárias. Então isso é o que está explícito na Bíblia. Está explícito na Bíblia quem Deus é. Está explícito na Bíblia aquilo que Deus faz. E a gente precisa ter atenção em relação a esse ponto. A nossa dificuldade de compreender isso aponta muito mais para a nossa contingência, para a nossa pequenez, para a nossa limitação. E também aponta para a nossa dependência de Deus. A gente precisa depender de Deus em relação a todas as coisas, inclusive em relação à compreensão acerca dos seus decretos e a relação disso com o pecado que existe no mundo, com o mal que existe no mundo. Mas a gente afirma, junto com a confissão, que Deus não é o autor do pecado. Essa é uma primeira qualificação necessária a ser feita. A segunda qualificação é: o fato de Deus ordenar tudo o que acontece não violenta a vontade e a liberdade dos seres humanos. Novamente, nós vamos para as Escrituras para perceber o que elas têm a dizer sobre isso. Em Provérbios 16:33, que a gente já leu anteriormente, né, diz que do Senhor procede toda decisão. Isso é fato. Mas, ao mesmo tempo, esse texto vai dizer que a sorte se lança no regaço. Em resumo, o ponto que a gente vai trabalhar aqui agora com vários trechos, é demonstrar como, biblicamente, Deus é soberano, o decreto torna certos acontecimentos, mas, ao mesmo tempo, o homem é livre e o homem é responsável. Né? É um dilema antigo.
É uma questão que se levanta constantemente e todos aqueles que começam na caminhada reformada, conhecendo o calvinismo e tudo mais, vão lidar com esses acontecimentos. E o nosso paradigma aqui é o paradigma das escrituras sagradas, é aquilo que as escrituras têm a afirmar sobre essa realidade. Então nós já vimos o exemplo de José, nós já vimos a realidade que os irmãos de José, eles entregaram a José por sua livre vontade, né, para os mercadores, mas ao mesmo tempo, José vai dizer que não foram eles que enviaram José para lá, mas sim Deus, mas Deus. Então a gente percebe a ação livre e de acordo com a vontade dos irmãos de José, porque os irmãos de José queriam fazer aquilo, porque eles odiavam a José, tinham inveja de José e etc. Então a vontade livre deles atuou e eles venderam seu irmão. Mas, quando a gente olha para a história, quando José olha para a história, para tudo que aconteceu, ele vai dizer, não foi X vós que me enviaste para cá, e sim Deus. Então, responsabilidade, soberania. A gente pode ver isso na narrativa sobre Faraó. Né? Se você lembra da narrativa, né, que a gente trabalhou inclusive na aula, quando a gente falou da realidade de que Deus é o Deus das pragas, o texto ele vai afirmar o propósito divino de destruir os ídolos dos egípcios e de revelar todo o poder de Deus. Então o texto diz isso, que existia um propósito naquelas pragas. Deus queria destruir os ídolos egípcios, Deus queria revelar o seu poder diante dos ímpios e diante do seu povo também. Né? E tem toda uma questão na própria história da redenção, como a gente discutiu naquela aula. Se quiser voltar para lá, é uma aula muito interessante em relação a esse tópico. Além disso, também o texto afirma que Deus endureceu o coração de Faraó, para que Faraó não deixasse o povo ir. Entretanto, né, na narrativa, ao mesmo tempo, o texto diz que Faraó endureceu o seu próprio coração, que Faraó não queria deixar o povo ir, e que por isso, inclusive, Deus executaria juízo sobre ele, como ele fez. Então a gente percebe, Deus é soberano sobre as ações de Faraó e tem um propósito definido para o acontecimento, mas Faraó é livre em agir e foi por isso responsabilizado. Um outro exemplo que a gente já deu anteriormente é o exemplo da Assíria. Ai da Assíria, cetro da minha ira, a vara em suas mãos é um instrumento do meu furor. Então, a Assíria agiu livremente, de acordo com a sua vontade, de acordo com o seu ímpeto pecaminoso, quando ela destruiu e exilou a nação do norte de Israel, né, o povo de Israel. Mas, por isso sobre ela tem o juízo de Deus, o ai divino. Mas, ao mesmo tempo, ela agiu de acordo com a vontade de Deus. Era um cetro na mão de Deus, era um cetro da minha ira. A vara em sua mão é o instrumento do meu furor. Além disso, nós temos o exemplo do próprio Judas Iscariote no Novo Testamento. A gente sabe que Judas Iscariote era um dos 12 apóstolos e foi aquele apóstolo que traiu a Jesus. E ele traiu de acordo com o seu desejo, de acordo com a sua vontade. Mas ele também traiu de acordo com o desígnio divino, com o propósito divino, com o decreto divino. Não é isso que tem lá nos textos que eu vou ler agora, fala sobre isso, né? Em Lucas, no capítulo 22, no verso 22, diz: porque o Filho do Homem, na verdade, vai segundo o que está determinado. Ok, aí continua. Mas ai daquele por intermédio de quem ele está sendo traído. Está determinado, mas alguém está traindo de acordo com a sua vontade. E por isso ele vai ser julgado por Deus. Detalhe que lá em João, no capítulo 13, no verso 18, também no contexto em que Jesus vai anunciar a traição, Judas ele é chamado por Jesus de aquele que eu escolhi. Né? Tá falando ali dessa escolha para ser apóstolo e tudo mais, mas você percebe, Judas, ele foi escolhido, né, para cumprir dado papel, estava no decreto isso, mas ele também cumpriu, ele fez e agiu de acordo com a sua vontade. Então, liberdade e responsabilidade, tanto que Judas depois, né, ele é morto e tudo mais. Ai dele, diz a Bíblia, mas também o controle do Senhor. E isso a gente vê também em relação à própria morte de Jesus, que é o evento mais significativo que já aconteceu na história, né? Assim, um evento da recriação, né? Digamos assim. Se você lê Atos no capítulo 2 e Atos no capítulo 4, Atos capítulo 2, verso 23 diz, né, falando de Jesus, Pedro está ali pregando depois que o Espírito Santo desce sobre eles, aí Pedro vai e proclama o evangelho e ele diz, sendo este, então Jesus, entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus. Então ele foi entregue pelo desígnio divino. Aí ele continua, vós o matastes, crucificando por mãos de iníquos. Desígnio, presciência divina, determinação divina, controle divino, mas também a liberdade, a responsabilidade daqueles que mataram Jesus. A mesma coisa está em Atos, no capítulo 4, nos versos 27 e 28.
porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste, Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel. Então, verdadeiramente, as pessoas se ajuntaram contra Jesus. Mas para quê? Para fazerem tudo que a tua mão e o teu propósito predeterminou. De novo, o propósito divino predeterminando, o decreto divino. E isso é compatível com a liberdade e a responsabilidade humana. Então José, Faraó, os assírios, Judas, Jesus, são alguns dos exemplos das histórias bíblicas que demonstram esse ponto. Né? E é interessante a gente atentarmos nisso para aquilo que Bavinck diz sobre os decretos divinos. O Bavinck ele vai falar que a Escritura não nos oferece uma descrição abstrata desses decretos. Em vez disso, eles se tornam visíveis a nós no curso da própria história. Portanto, eu quero que vocês percebam, meus irmãos, exatamente isso, como é visível em todos esses casos a realidade de que Deus é soberano, mas que a sua soberania não elimina a vontade humana e a liberdade humana. Nós não somos marionetes. Nós pecamos livremente. E nós sabemos que nós fazemos isso livremente. Nós agimos de acordo com a nossa vontade, de acordo com o nosso desejo, de acordo com aquilo que nós queremos fazer. Então, mais uma vez, Bavinck vai dizer que contra todo o pensamento determinista, a Igreja sustentou a liberdade moral e a responsabilidade dos seres humanos. Nós somos responsáveis por nossas ações. Nós atuamos de acordo com a nossa vontade. Deus é soberano. É interessante que a gente tenha atenção, né, que as declarações da confissão de fé, elas estão também lidando com heresias da época. Na verdade, assim, a confissão como um todo está lidando com várias heresias na época para poder chegar a uma conformidade àquilo que as escrituras ensinam sobre várias coisas. E aqui também ela está lidando com isso. O Rod, né, no seu comentário, ele vai dizer o seguinte: os socinianos e racionalistas mantêm que Deus não pode infalivelmente prever as livres ações, porque à luz de sua própria natureza elas são incertas até que sejam realizadas. Então, para os socinianos e racionalistas, as ações só são livres, e se elas são livres, elas vão ser incertas até que elas aconteçam. Só que isso é incompatível com aquilo que a gente já tem visto nos textos bíblicos. Os arminianos admitem que ele infalivelmente as prevê, mas negam que ele as determine. A gente vai falar mais sobre esse ponto do pré-conhecimento quando a gente falar sobre a eleição. Mas a questão aqui é que os arminianos vão dizer que aquilo acontece, e Deus sabe que aquilo acontece porque ele olhou para o futuro, né? Ele olhou para aquilo que viria, e ele sabe que aquilo ali iria acontecer. Então o seu decreto tem a ver com o seu pré-conhecimento, com o conhecimento daquilo que irá ocorrer. Né? Os calvinistas, os reformados, afirmam diferentemente. Afirmam que ele as prevê como infalivelmente futuras, porque ele determinou que elas assim fossem. Então, nós cremos que Deus previu aquilo que ia acontecer. Deus sabe que iria acontecer? Sabe. Claro que ele sabe. Perfeitamente sabe, sim. Mas ele só sabe isso exatamente também. Isso, o saber está atrelado com o determinar. Né? E é nisso que há a segurança. Ele só tem como saber que aquilo irá acontecer porque ele, de fato, decretou e está no controle de todas as coisas. Então, nós afirmamos isso, segundo aquilo que nós cremos também, está delineado nas Escrituras Sagradas. Então, a primeira qualificação que a gente viu é que Deus não é o autor do pecado, e a segunda qualificação é que o fato de Deus ordenar tudo o que acontece não violenta a vontade e liberdade dos seres humanos. Os seres humanos são livres, são responsáveis, agem de acordo com a sua vontade. Deus é soberano. As duas coisas são afirmadas na Bíblia, em conjunto. E a terceira qualificação que é feita na confissão é que o plano de Deus emprega causas secundárias. A gente já viu isso com alguns exemplos, mas eu vou dar mais um exemplo e tentar explicar o que é causa secundária, causa primária na confissão para que a gente possa ler melhor o texto. Se você for lá para Atos, no capítulo 27, ali no verso 24 em diante, você vai ter a ocasião em que Paulo estava viajando, né, para comparecer diante de César, e o navio ele ia naufragar. Né? Então, no verso 24 diz, né, o anjo de Deus vai dizer para Paulo: Paulo, não temas. É preciso que compareças perante César. E eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo. Então, aqui é uma passagem interessante porque a gente tem um vislumbre dos decretos divinos. Né? Paulo está sabendo ali o que vai acontecer. O navio vai afundar. Paulo vai sobreviver. E Deus deu todos aqueles homens também para sobreviverem com Paulo. Isso acontece por quê? Porque Deus havia determinado que isso aconteceria e porque Deus havia determinado que Paulo iria comparecer perante César. Então, aqui a gente pode perceber a questão da causa primária. A causa primária, a causa final, para que Paulo e os demais sobrevivessem, é o decreto divino. Era certo que eles sobreviveriam,
Porque o decreto, ele faz com que todas as coisas que foram decretadas sejam certas e necessárias. Elas vão acontecer no tempo. Só que é interessante na narrativa, porque logo em seguida, Paulo ele diz uma coisa que parece inusitado, se você tem uma visão determinista, digamos assim, sobre as coisas. Então, logo em seguida, Paulo vai falar algo que é essa questão da causa secundária que a gente vai explicar. Disse Paulo ao centurião e aos soldados: se estes não permanecerem a bordo, vós não podereis salvar-vos. Paulo disse ao centurião e aos soldados: se estes não permanecerem a bordo, vós não podereis salvar-vos. Então Paulo, diante daquilo que havia sido revelado para ele, do decreto divino, da certeza de que ele iria comparecer perante César, ele não simplesmente ficou esperando, sentado lá, afinal de contas estava todo mundo salvo, estava tudo certo. Não, Paulo foi e deu a orientação para que aqueles homens agissem de um modo específico. Se todos não permanecessem a bordo, eles certamente morreriam. E aqui a gente vê aquilo que a confissão chama de causa secundária, né? E também pode ser chamado em outros locais de causa próxima. Qual é a causa secundária aqui que vai garantir a sobrevivência daquelas pessoas? A causa primária é o decreto, e a causa secundária, permanecer a bordo. Então, a ação dos homens de permanecerem no barco. Em um sentido real, que a gente vê aqui nas escrituras, eles foram salvos por terem permanecido no barco. E isso está em conformidade com o decreto divino que tornava necessária a sobrevivência deles. Então, a causa primária, também chamada de a causa final, pode ser chamada, o decreto. A causa secundária, e aquela causa que estava mais próxima, a causa que é o quê? A ação dos homens. Então, o decreto ele não é a causa imediata, a causa próxima dos eventos, mas ele torna, sim, os eventos futuros certos e necessários. A gente deve falar mais sobre isso no capítulo 5 da Confissão, no parágrafo 2º, que diz o seguinte: posto que em relação à presciência e ao decreto de Deus, que é a causa primária, todas as coisas acontecem imutável e infalivelmente. Contudo, pela mesma providência, Deus ordena que elas sucedam, necessária, livre ou contingentemente, conforme a natureza das causas secundárias. Então, a causa primária, a causa final, o decreto de Deus, que garante que aquilo que foi decretado ocorrerá no tempo e no espaço. E a causa secundária são exatamente essas ações que ocorrem no tempo e no espaço, no desenrolar da história. É por isso que no parágrafo 2º, então, do capítulo 3º da Confissão, falando sobre os decretos, isso que a gente está estudando, diz que não é tirada a liberdade ou contingência das causas secundárias, porque ela continua, ela permanece. E não só ela permanece, ela é estabelecida. Então, por que ela diz antes estabelecidos, né, no parágrafo 2º? Porque foi o decreto que criou os agentes livres. Ora, se Deus não tivesse criado o mundo de tal maneira que as pessoas que estivessem nesse mundo elas fossem livres, elas não seriam. Que houvesse esse tipo de contingência das causas secundárias, não haveria. Então, é o decreto que estabelece que haveria pessoas livres. Então, não haveria liberdade, não haveriam agentes livres se isso não tivesse sido decretado. Por isso, o decreto estabelece a liberdade e a contingência das causas secundárias. Então, essa é a terceira qualificação. A primeira, Deus não é o autor do pecado. A segunda, o fato de Deus ordenar tudo o que acontece não violenta a vontade e liberdade dos seres humanos. E a terceira, o plano de Deus ainda emprega causas secundárias. Esses qualificadores eles nos ajudam a permanecer nos limites daquilo que as Escrituras nos revelam sobre o plano divino, nos livrando de cair no fatalismo e no determinismo cego e impessoal. Ao mesmo tempo, também, isso nos demonstra como nós somos pequenos, como nós somos limitados. A gente precisa, olhando para essas coisas, lembrar de Deuteronômio capítulo 29, no verso 29, quando diz que as coisas encobertas elas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem, a nós e a nossos filhos, para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Aquilo que nós temos revelado é suficiente para que nós vivamos de acordo com a vontade de Deus. Agora, algumas coisas não foram reveladas para nós, algumas coisas a gente não tem como saber. Isso pertence ao Senhor. E essas qualificações elas devem nos levar, meus irmãos, a pelo menos duas reflexões. A duas reflexões a gente tem que fazer a partir disso. A primeira dessas reflexões é a realidade de que nós somos responsáveis diante de Deus por nossas ações. Você e eu, nós somos responsáveis diante de Deus por nossas ações. E a segunda coisa que a gente precisa lembrar é que nós podemos agir seguros. Agir seguros de que o nosso bom Deus está no controle de todas as coisas. Isso deve nos confortar. É interessante que quando o apóstolo Paulo, lá em Romanos, no capítulo 6, no verso 1 a 2, vai refletir sobre a natureza da resposta dos salvos à graça, ele diz o seguinte: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado?
nós os que para ele morremos. Da mesma maneira, quando nós olhamos para os decretos, nós não podemos cair numa espécie de fatalismo, de determinismo, sobre, por exemplo, a nossa vida de santidade. Né? Até parafraseando aqui, que diremos, pois? Se Deus é a causa primária de todas as coisas, ficaremos inertes para que a soberania divina fique mais evidente? De modo nenhum. Como viveremos de forma leniente e passiva, nós os que nele vivemos, nos movemos e existimos? A vontade secreta de Deus, a natureza dos seus decretos, aquilo que irá acontecer conosco e através de nós, pertence somente ao Senhor. Nós não temos acesso a isso, à vontade secreta de Deus. Entretanto, nós temos acesso à vontade revelada de Deus, aquilo que Deus quer de nós, uma vida de santidade, uma vida de retidão, uma vida de obediência à sua lei, uma vida de piedade. Ele deseja que nós sejamos pais, filhos, maridos, esposas, funcionários, estudantes, donos de empresa, seja lá qual for a nossa vocação. Ele deseja que nós sejamos as pessoas que atuam com fidelidade, que são zelosos, pessoas que buscam cumprir a vontade do Senhor, aquela vontade que nós temos acesso, a revelada. Então, a realidade do decreto divino não deve nos levar à negligência, antes deve nos levar ao confiante trabalho, enquanto nós peregrinamos nessa terra, à busca de refletir a glória do Deus soberano. Deus, ele estabeleceu sim o fim e os meios. Portanto, nosso trabalho em submissão a ele não será em vão. O nosso trabalho em submissão a ele atingirá os propósitos maravilhosos de Deus. O decreto, meus irmãos, nos liberta das amarras geradas pelo temor de nós estarmos submissos a um mundo impessoal, a um mundo caótico. Você vê muitas pessoas ao seu redor amarradas pela realidade de que elas só conseguem ver caos no mundo, só conseguem ver sofrimento no mundo, não conseguem ver propósito, sentido, significado. Claro que essas pessoas vivem assim, porque sem Deus é assim que a gente vive, uma história impessoal, uma história sem propósito, algo que não caminha para lugar algum. Nosso sofrimento não faz sentido, a nossa alegria se perde. Não, meus irmãos, o decreto ele vai nos libertar dessas amarras causadas pelo mundo sem Deus. E vai nos colocar num mundo que é governado por um Deus que é santo, por um Deus que é justo, por um Deus que é perfeito, por um Deus que é amoroso, um Deus que nos amou, um Deus que nos amou ao ponto de enviar o seu próprio Filho por nós. Ele é sábio, ele não é um Deus qualquer, ele é o Deus Todo-Poderoso. E ele governa. Isso dá mais cor para a nossa vida. Então nós precisamos viver essa vida, nós precisamos desfrutar das bênçãos, lamentar pelas dores e pelos sofrimentos, mas fazer isso confiantes de que o nosso Senhor, ele é o Senhor da história. Ele é o Senhor que governa de acordo com a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Vamos lá, dando continuidade, meus irmãos. Vamos para o parágrafo 2º, né? O parágrafo 2º da confissão, que diz assim. O parágrafo primeiro é onde a gente passou mais tempo mesmo. Daria pra gente fazer várias aulas, na verdade, nesse parágrafo tem muita coisa aí pra gente ver, né? Mas vamos seguir pra gente poder chegar até nosso alvo aí, que é terminar o parágrafo 4º. O parágrafo 2º diz: ainda que sabe tudo quanto pode ou há de acontecer em todas as circunstâncias imagináveis, acho que saiba aqui, ainda que ele saiba tudo que pode acontecer em todas as circunstâncias imagináveis, Deus não decreta coisa alguma por havê-la prevista como futura, ou como coisa que havia de acontecer em tais condições. Então, na raiz desse parágrafo está a percepção de que Deus é livre. A gente precisa entender e estressar esse ponto, né? Porque, como o Fesco vai dizer, a liberdade de Deus está no centro do decreto. Deus é livre de obrigações, sejam elas externas ou internas, de criar qualquer coisa. Deus é livre, nada condiciona o seu decreto. Ele faz isso de acordo com a sua vontade. Nem mesmo o seu conhecimento do futuro condiciona o seu decreto. Então a gente sabe, Deus ele é onisciente, Deus sabe tudo. Deus ele tem conhecimento de tudo que ocorreu, ele tem conhecimento de tudo que ocorrerá. Mais que isso, Deus ele sabe o que poderia ter ocorrido em cenários distintos, né? Em outros mundos possíveis, em realidades paralelas. Deus sabe tudo o que poderia ter acontecido se ele houvesse feito as coisas de forma diferente. Né? E esse conhecimento de Deus acerca das coisas que poderiam ter acontecido se ele tivesse decretado as coisas de maneira diferente é chamado de conhecimento intermediário. E é exatamente disso que a confissão está falando quando ela diz que Deus conhece todas as circunstâncias imagináveis,
mas que a base para o seu decreto não é algo que haveria de acontecer em tais circunstâncias. Para você ter mais clareza em relação a isso, um exemplo bíblico está em Mateus, no capítulo 11, nos versos 21 a 23. Então lá nesse texto, você pode abrir, Mateus 11, 21 a 23, diz assim: Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom se tivessem operado os milagres que em vós se fizeram, há muito elas se teriam arrependido com pano de saco e cinza. E contudo vos digo, no dia do juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vós outros. Tu, Cafarnaum, elevar-te-ás porventura até ao céu? Descerás até o inferno. Porque se em Sodoma se tivessem operado os milagres que em ti se fizeram, teria ele permanecido até o dia de hoje. Olha só o que essa passagem está falando sobre esse negócio do conhecimento intermediário que a gente estava mencionando. Essa passagem ela vai demonstrar que Jesus ele sabia que se os milagres que foram operados em Corazim e Betsaida tivessem sido operados em Tiro e Sidom teriam se arrependido. Eles teriam colocado pano de saco e cinza. Mas os milagres foram operados em Corazim e Betsaida, não em Tiro e Sidom. A mesma coisa ele fala sobre Sodoma. Ele diz, olha, a gente conhece a história de Sodoma. A gente sabe que Sodoma e Gomorra é uma história bem conhecida nas escrituras sagradas. Deus derramou do céu a sua ira sobre ele de forma visível. Só que não podia ver, que se você visse, virava estátua de sal. Mas a gente conhece a história de Sodoma, a corrupção de Sodoma. Mas Jesus está dizendo que se ele tivesse vindo no tempo de Sodoma, tivesse feito os milagres que ele fez em Cafarnaum, Sodoma teria se arrependido e não teria então sido destruída e permaneceria até aqueles dias. Ou seja, em um mundo em que Jesus viesse no tempo e espaço e fizesse milagre lá em Sodoma, nesse mundo que é possível, na mente divina, Sodoma teria se arrependido e não seria condenado. Então assim, é muito... Eu falei a mesma coisa 2 vezes, né? Tudo bem. É muito interessante você perceber isso. Então isso é o conhecimento intermediário. Jesus, Deus, ele sabe tudo o que acontece, tudo o que aconteceu, tudo o que acontecerá, mas ele também sabe tudo o que poderia ter acontecido se ele tivesse feito as coisas de uma forma diferente. Então a confissão nesse capítulo 2, ela está dizendo que o conhecimento de Deus do futuro, né, todo esse conhecimento de Deus, ele não é o que determina o seu decreto. Deus ele não age de acordo com aquilo que ele vê que iria acontecer ou que poderia acontecer, mas ele age unicamente com base no seu desejo, no seu propósito, na sua sabedoria e no seu conselho. Então, o Chad Van Dixhoorn, no Guia de Estudos, ele diz que, embora Deus saiba todas as possíveis condicionais, cada possível se e então, elas não o influenciam. Ele toma suas decisões independente disso. O conhecimento de Deus não o amarra. Nós servimos ao Deus que é totalmente livre. Concluindo esse trecho do parágrafos 1 e 2, né, que é cheio de polêmicas e dificuldades para a nossa compreensão, existem 2 perguntas que nós precisamos nos fazer para nos ajudar a lidar com a questão do decreto divino. Primeira pergunta, né, em que Deus você crê? Ou dito de outra forma, quem é o Deus que você adora? Essa é a primeira pergunta que você precisa fazer, porque isso vai determinar a forma como você enxerga os decretos. E a segunda pergunta é, quem você pensa que é? Ou, quem é o homem? Quem é o homem? Então, a resposta que dá para essas 2 perguntas vai ter um impacto imediato na forma como nós vamos lidar com a doutrina do decreto divino. Né? De forma mais ampla, né, que é o que ele trata nos parágrafos 1 e 2. E agora, a partir do parágrafo 3, ele vai tratar acerca do decreto da predestinação, de forma mais específica. Hoje nós veremos só os parágrafos 3 e 4, e na próxima aula a gente vai tratar mais detidamente desse tema da predestinação, né, da eleição, observando os parágrafos de 5 até 8. Então hoje a gente vai tratar isso de forma mais breve, de acordo com a natureza dos parágrafos 3 e 4, e depois a gente vai se aprofundar nisso, vendo os parágrafos 5 até o parágrafo 8. Parágrafo 3 e 4 diz o seguinte: pelo decreto de Deus, e para a manifestação da sua glória, alguns homens e alguns anjos são predestinados para a vida eterna, e outros pré-ordenados para a morte eterna. Esses homens e esses anjos, assim predestinados e pré-ordenados, são particular e imutavelmente designados. O seu número é tão certo e definido que não pode ser nem aumentado e nem diminuído. Então, após tratar o decreto de maneira mais ampla, agora a gente vai tratar mais especificamente do decreto no que diz respeito à salvação e à condenação dos homens. Então,
No contexto da Confissão de Fé, quando ela foi escrita, existiam várias posições acerca da eleição. Né? Os socinianos, eles iam defender que o decreto da eleição ele até existia, né? Porque é difícil negar com base em todo o aparato escriturístico. Mas esse decreto da eleição era um decreto que era só um propósito geral divino de salvar todos os crentes de uma classe, né? Como uma classe. Então não tratava o decreto da eleição de forma individual, mas num grupo, né? Decretou-se que se salvaria todos aqueles que creram. E isso é uma visão sociniana. Os arminianos eles já criam um modelo de eleição por pré-conhecimento. Aqueles que Deus de antemão, vão até usar esse texto, a gente vai discutir semana que vem, que não sustenta. Então aqueles que Deus de antemão conheceu, esses foram predestinados. Como se o conhecimento foi o conhecimento de Deus que fez com que ele tomasse a decisão da predestinação. Isso já foi inclusive refutado, a gente refutou isso brevemente, né, quando a gente falou no tópico anterior. Mas a gente tem também a posição dos reformados, dos calvinistas, de que Deus escolhe indivíduos para a vida eterna. Então, segundo o Fesco, nesse tema da predestinação, a confissão, a reforma, ela fez um movimento de retorno ao pensamento agostiniano e ao pensamento paulino. Né? Então, a gente sabe que a reforma ela não foi um movimento para trazer novidades, mas é um movimento de tentar se reformar à luz daquilo que é pautado nas escrituras sagradas, de voltar a alguns ensinos que haviam sido abandonados. Né? Então, nesse tema da predestinação, então, a reforma retornou aos ensinos de Agostinho e à visão do apóstolo Paulo, né? A visão bíblica. Então, em resumo, esses dois parágrafos eles ensinam, ele ensina o quê? Primeiro, que Deus escolhe, ele elege para manifestar a sua glória, esse é o fim da eleição. Segundo, ensina que Deus predestina homens e anjos para a vida eterna. Terceiro, ensina que Deus pré-ordena homens e anjos para a morte eterna. Diz ainda que a pré-ordenação para a condenação e a predestinação para a salvação elas são imutáveis. E afirma que o número dos eleitos e dos reprovados, né, ele é imutável, ele é um número certo, não vai ser nem aumentado nem diminuído. Então essa discussão sobre a predestinação ela é muito antiga, né? Basta para isso você ver Romanos no capítulo 9. Romanos capítulo 9, né, a gente vai discutir mais sobre isso semana que vem, mas muitas das objeções que permanecem até hoje, elas são tratadas por Paulo de forma direta lá no texto de Romanos 9. Né? Mas vamos lá para algumas perguntas, tentar trazer a resposta com base na Bíblia, ainda que de forma sintética. Primeiro, existem anjos eleitos e anjos amaldiçoados? Sim. Se você for para 1 Timóteo capítulo 5, verso 21, você vai ver Paulo falando sobre os anjos eleitos. Se você for para Mateus capítulo 25, 41, você vai ver se falando sobre os anjos amaldiçoados. Segunda coisa, Deus predestina homens para a vida eterna? Será que Deus realmente predestina alguns homens para a vida eterna? A resposta para isso também é um sim. Vamos tratar mais sobre isso semana que vem. Mas a resposta para isso também é um sim. Por hora eu vou mencionar 3 textos para embasar essa perspectiva. Atos, capítulo 3, verso 48. Em Atos, no capítulo 13, Em Atos, no capítulo 13, você tem Paulo e Barnabé pregando lá para os gentios. E após a pregação dele, o que o texto fala, no verso 48? Creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, verso 13. Né? Paulo está escrevendo ali dizendo: entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade. E em Efésios 1, capítulo 4, que nós lemos no começo, lá diz que Deus, né, nos escolheu nele, em Cristo, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. Então é uma eleição que aconteceu antes da fundação do mundo. Então Deus sim elege, predestina pessoas para a vida eterna. E todos aqueles que foram predestinados no tempo serão regenerados, alcançados, etc. pela palavra do Senhor, terão seu coração modificado e crerão em Cristo para a sua salvação. Né? Então, ok. Terceira pergunta, a gente vai se deter um pouco mais nessa. Deus pré-ordena homens para a morte eterna? Observe que a confissão usa uma linguagem, né? Deus pré-ordena, né, e para a morte eterna. E quando ela fala para a vida eterna, ela diz predestina. Então, a resposta de que se Deus pré-ordena homens para a morte eterna uma resposta é sim. Nós cremos, né, e a confissão ela afirma na doutrina da dupla predestinação. Deus predestinou uns para a salvação e pré-ordenou outros para a morte eterna. Entretanto, a gente precisa fazer algumas qualificações em relação a isso. Né? O capítulo 3, por exemplo, se você observar da confissão, ele vai enfatizar muito mais a predestinação para a vida eterna do que a pré-ordenação para a morte eterna. Inclusive usando essas palavras distintas, né, para marcar essa diferenciação. Por que isso? Porque a própria Escritura faz isso.
A própria Escritura ela dá mais ênfase, dá mais destaque ao prazer de Deus na eleição do seu povo do que na sua manifestação justa de preterir um povo rebelde. Agora, não há dúvidas, irmãos, que a Bíblia fala sobre essa questão da pré-ordenação para a morte eterna. Um exemplo claro disso está em Romanos, no capítulo 9, nos versos 21 e 22. Romanos 9, 21 e 22 diz: ou não tem o oleiro, né, que ele está falando de Deus, como oleiro, não tem o oleiro direito sobre a massa, para do mesmo barro fazer um vaso para a honra e outro para a desonra. Que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira preparados para a perdição? Então, que diremos se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira preparados para a perdição? Ele é o oleiro. Então é importante que a gente entenda que essa é uma doutrina bíblica. Que, é claro, não é tão enfatizada como a doutrina da predestinação para a vida eterna, mas que está nas Escrituras Sagradas e que é compatível com a crença mais ampla que nós defendemos e mostramos biblicamente acerca do decreto divino. Mas a gente também precisa fazer uma outra qualificação nessa questão, que é feita pelo Sproul na sua obra Eleitos de Deus. O Sproul diz o seguinte: a visão reformada ensina que Deus positiva e ativamente intervém na vida dos eleitos para garantir a sua salvação. Nós ainda vamos falar na CFW sobre essa questão mais pra frente, na confissão, sobre essa questão da salvação, soteriologia, etc. A gente vai começar a falar sobre isso em breve. Então, o que o Sproul está dizendo é que a visão reformada ensina assim, que Deus age de forma positiva e ativa na vida dos eleitos para garantir a sua salvação. O restante da humanidade, Deus deixa por si mesmo. Ele não cria incredulidade em seu coração. Essa incredulidade já está lá. Ele não os coage a pecar. Eles pecam por suas escolhas. Tudo o que Deus tem a fazer para endurecer o coração de uma pessoa, cujo coração já é desesperadamente mau, é entregá-la a seu pecado. Então essa é uma distinção também em relação à reprovação. Deus, quando esses homens reprovados, eles estão entregues ao seu próprio desejo, ao seu próprio desígnio. A gente vai falar mais sobre isso na próxima semana. Mas nenhum homem que deseja conhecer a Deus verdadeiramente, Deus o rejeita. A questão é que esses homens, eles agem de acordo com a disposição do seu próprio coração, de acordo com a sua liberdade e a sua vontade. Sobre esse tema, a gente pode dizer ainda mais, sobre essa questão da reprovação. Essa distinção entre os eleitos e os reprovados, entre os habitantes do reino divino e os habitantes do reino parasitário de Satanás, marca toda a Bíblia, marca toda a história da redenção. Então isso não deve ser pra gente uma novidade, né? Para ninguém que lê a Bíblia deve ser uma novidade. Então se você voltar lá para o começo da Bíblia, você vai perceber que logo depois de Adão e Eva você tem uma divisão entre duas linhagens. A linhagem de Sete, a linhagem santa, e a linhagem de Caim. E quando essas duas linhagens elas se misturam, o que acontece? O pecado ele aumenta e só Noé encontra graça aos olhos de Deus. Ou só a graça encontra Noé. Então, o que aconteceu ali quando Noé encontrou o favor diante dos olhos de Deus? Aí tem um dilúvio, toda a raça humana é destruída, só Noé e seus filhos sobrevivem. Logo depois disso, é lançada o quê? Uma maldição sobre Cã e algumas bênçãos sobre Sem e Jafé, especialmente sobre Sem. Então você tem de novo essa separação. Dentre os filhos de Sem, você tem Abraão, que é escolhido como aquele que iria ser o pai da fé, né, inclusive. E aí você tem, Abraão tem seus filhos, Ismael e Isaac. Isaac é escolhido como aquele que iria ser da quantidade a linhagem santa. E Ismael é preterido. E aí você vai ter, Isaac vai ter Jacó e Esaú. Romanos capítulo 9 diz que Deus amou Jacó e odiou Esaú antes que eles fizessem qualquer coisa. Então, de novo, um foi preterido e o outro foi predestinado. Então, entre os filhos de Jacó, entre os filhos de Israel, um deles é escolhido, Judá, recebe a primazia entre os filhos de Israel. É da linhagem de Judá que vem Jesus. Israel, mesmo como um povo, dentre todas as nações, Israel foi escolhida, não porque ela era uma grande nação, mas ela foi escolhida porque aquilo cumpriu o propósito do Senhor. E nós, a Israel de Deus, né, nós somos o quê? A raça eleita, o sacerdócio real, o povo de propriedade exclusiva do Senhor. Então, essa questão da eleição de uns e a reprovação dos outros, ela percorre todas as escrituras e cumpre, nisso ela vai cumprir o quê? O propósito do Senhor.
Não é isso que diz lá em Provérbios, no capítulo 16, no verso 4? O Senhor ele fez todas as coisas para determinados fins, e até o perverso para o dia da calamidade. Então não há dúvidas de que Deus pré-ordena homens para a morte eterna. E isso é compatível com o decreto de forma mais ampla, isso é compatível com uma teologia bíblica acerca do povo de Deus. Então a confissão também nesses 2 parágrafos que a gente leu agora, ela ensina que o número dos que serão salvos e condenados, homens e anjos, é certo definido. Isso é compatível com a visão mais ampla do decreto que a gente já discutiu, mas também a gente sabe que, como Paulo disse, que o Senhor ele conhece os que lhe pertencem. O Senhor conhece os que lhe pertencem. Né? É interessante que Deus sabe, conhece, e conhecer para Deus tem a ver com amar, né? A todos aqueles que lhe pertencem. Então, com isso, nós percebemos uma parte do fundamento bíblico, né, para esse tema da dupla predestinação, que faz parte do decreto divino todo abrangente que nós já discutimos. Então, se nós cremos que o decreto alcança todas as coisas, não há dúvidas de que ele também vai alcançar a questão da nossa salvação. Né? Mas aqui é interessante a gente fazer 3 lembretes que também servem como aplicação para a gente. Né? A gente já está caminhando para o final. Já tem um tempinho, eu acho. 3 lembretes pra gente que o Chad Van Dixhoorn faz, que a gente precisa reforçar aqui, que servem à guisa de aplicação também. O primeiro deles é que todos nós temos feito por merecer a punição do pecado. Efésios 2:1 vai dizer que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. E logo depois ele diz que nós andávamos segundo a vontade da nossa carne, a vontade do mundo e a vontade de Satanás. Em Romanos capítulo 3, no verso 23, vai dizer que todos os homens pecaram e carecem da glória de Deus. Em Romanos 6, no verso 23, vai dizer que o salário do pecado é a morte, o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Todos nós temos pecado. Todos nós pecávamos antes do Senhor nos encontrar e nos salvar no tempo, e também continuamos pecando. E todos nós temos feito, então, aquilo que é suficiente para merecermos a punição pelo pecado. Então qualquer um de nós que seja mais honesto consegue ver no seu próprio coração inúmeros motivos pelos quais Deus seria justo se ele tivesse nos condenado. Todos nós sabemos que nós somos miseráveis, que quebramos a lei do Senhor, que agimos de forma reprovável. Todos sabemos então que nós poderíamos ser contabilizados entre aqueles que foram pré-ordenados para a morte eterna. O que é difícil saber, como a gente vai ver, é por que Deus nos elegeu, por que Deus nos amou. E esse é o nosso segundo lembrete que o Dixhoorn faz. O que é admirável, meus irmãos, considerando a santidade de Deus e considerando a nossa pecaminosidade, é que Deus tenha planejado derramar sobre nós as suas misericórdias. É admirável que Deus tenha planejado derramar sobre nós a sua graça. Isso é admirável, é incrível que Deus tenha sido gracioso conosco, ao ponto de mandar o seu Filho para viver, para morrer, para ressuscitar por nós. Aquele que é o Rei do Universo. É incrível que o Senhor de todas as coisas, detentor de toda autoridade, o Rei da Glória, que Ele seja o nosso irmão. Nós somos adotados. É impressionante que nós tenhamos a Deus como Pai. É impressionante que nós tenhamos o Espírito como nosso Consolador, sempre presente. O que deve nos assustar e nos espantar no decreto da predestinação não é tanto que Deus tenha feito, porque Deus pode todas as coisas, Ele é o ser perfeito, absoluto em si mesmo. Mas é impressionante que nós tenhamos sido alcançados pela sua salvação, pela sua misericórdia, pela sua graça. Isso é admirável, isso é impressionante. E o terceiro lembrete que a gente precisa ter, quando nós olhamos para o tema dos decretos, e especificamente para o tema da predestinação, é que Deus ele faz tudo para a sua própria glória. A salvação dos homens e a condenação dos homens, ela redunda em glória para o Senhor. É isso que Paulo vai dizer em Romanos, no capítulo 9, nos versos 22 e 23. A gente leu 21 e 22, no verso 22 e 23 diz: Que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira, preparados para a perdição, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia, que para a glória preparou de antemão. Então, Deus deu a conhecer as riquezas da sua glória através da nossa salvação. E a glória é o fim principal de todas as coisas. É para a glória de Deus que as coisas foram feitas, criadas. É para a glória de Deus que nós somos salvos.
Então esse mundo ele serve ao propósito central de resplandecer a glória, de resplandecer a majestade, de resplandecer a grandiosidade, a sabedoria, a justiça, a ira, a retidão, o amor do nosso Deus. É para a glória dele que as coisas foram feitas. A sua eleição, a minha eleição, primeiramente, é para a glória de Deus. Ainda que isso redunde, como o texto diz, graciosamente, em glória para nós também. Deus nos preparou para a glória. Mas primeiro, isso é para a glória dele. Mas também, a nossa glória existe quando nós somos a glória em sermos amados pelo Pai. Nós seremos um dia glorificados para andarmos ao lado dele. De forma perfeita e plena, sem pecado. Então, meus irmãos, concluindo, o decreto de Deus em geral e o decreto sobre a predestinação em específico nos lembram sobre a nossa condição. Nos lembram sobre a nossa condição, que ela é uma condição de humilhação. E glória a Deus por isso. Glória a Deus pelo fato de que nós, pequenos, limitados, pecadores, nós, você, eu, nós somos amados desde a eternidade pelo Pai. No tempo nós somos atraídos por Ele. Nós vamos falar mais sobre isso. Sobre como a eleição é uma demonstração do amor eterno de Deus pelos seus. Mas desde já, meus irmãos, esse ensinamento de hoje precisa encher o seu coração de alegria, de regozijo. Se você crê, você é um eleito do Senhor, do Deus que controla todo o universo. Se você não crê ainda, mas quer ir até o Senhor, quer conhecê-lo, vá. O Senhor não rejeita nenhum que vá em direção a Ele. As coisas elas estão difíceis hoje, meus irmãos. Deus está no controle. O seu plano está em andamento. Os dias são maus. Deus usa o mal para os seus propósitos. O mundo é feio, o mundo é cheio de crise. Olhe para as mãos do tapeceiro. Ele faz certa todas as coisas. Você tem estado cansado? Descanse nos propósitos eternos do Senhor. A chama da sua fé está fraca. Ela tem andado cambaleando. Parece que ela vai apagar diante do menor sopro. Agarre-se à cruz. Deus não deixa que nenhum dos seus se perca. Olhe para a majestade do decreto divino. Olhe para o controle de Deus sobre a história. Olhe para o cuidado de Deus em todas as coisas. Olhe para o cuidado especial de Deus na cruz do Calvário. Olhe para o Cristo ressurreto, assunto ao céu, assentado ao lado do Pai. Olhe para o Rei do Universo, aquele que governa com mão poderosa, que sustenta todas as coisas pelo seu poder. E se regozije com a sua imensa sabedoria, com seu tremendo poder, com a sua majestosa benignidade, com o seu caloroso amor, com a sua misteriosa graça. Alegre-se e adore a Deus. Chore e adore a Deus. Sofra e adore a Deus. Em todos os tempos, em todas as situações, adore a Deus. A gente precisa fazer como Paulo. Paulo fez toda uma longa reflexão no livro de Romanos, do capítulo 1 até o capítulo 11. E você vê Paulo falando sobre coisas grandiosas, falando sobre um Deus que é soberano, sobre um Deus que governa, sobre um Deus que age no tempo, sobre um Deus que enviou seu próprio Filho, sobre um Deus que elegeu um povo para si, que condenou um povo também, que mostrou a sua ira nesses vasos que foram preparados para a ira, mostrou a sua misericórdia nos vasos preparados para a misericórdia. Quando Paulo olhou para tudo isso, quando Paulo olhou para os decretos divinos, qual foi a resposta de Paulo? Essa tem que ser a nossa resposta também. Paulo respondeu com adoração. Paulo respondeu com doxologia. Paulo respondeu louvando o nome do Senhor. É isso que tem lá em Romanos, no capítulo 11, no verso 33 a 36. E com isso a gente encerra. Louvando como Paulo, olhando para os decretos divinos, olhando para o controle de Deus, olhando para a liberdade de Deus, olhando para a sabedoria de Deus, olhando para a soberania divina, a gente encerra adorando a Deus, como Paulo fez. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Amém. Vamos orar, meus irmãos. Santo, justo, gracioso, amoroso, bondoso Deus, os teus decretos, Pai, eles nos assombram.
Nós olhamos para o teu controle, para a tua soberania, nós olhamos para o teu poder, nós temos dificuldade muitas vezes de entender, Pai, porque nós somos pequenos e limitados. Nós temos dificuldade, Pai, de assimilar algumas coisas, Senhor. Mas, Pai, nos mantém fiéis à tua palavra, nos mantém fiéis às tuas escrituras, que nós bebamos dela para que nós conheçamos mais a ti, Pai. E que nós olhemos para o teu decreto, para o teu controle e achemos, nós possamos achar nisso paz, consolo, tranquilidade, que a gente possa viver nesse mundo caído, nesse mundo que parece tão manchado pelo sofrimento, que de fato é, nesse mundo manchado pelo pecado, mas que a gente possa viver nesse mundo com a esperança do porvir, entendendo que toda a história está caminhando para um fim, está caminhando para o dia que o nosso Senhor Jesus voltará, está caminhando para um dia que o Senhor Jesus voltará glorioso, que todas as pessoas se curvarão diante dos seus pés. Todos aqueles que hoje negam a Ele irão proclamar que Ele é o Senhor, todo joelho vai se dobrar. Nós olhemos, Senhor, para a vida hoje, nós olhemos para a eternidade, nós encontremos nisso descanso, Pai, e nós esperemos o dia em que nosso Senhor Jesus voltará uma vez mais. O dia que nós seremos, então, libertos, Pai, dessa nossa condição caída, dessa nossa condição difícil, Pai. Que a gente olhe para os seus decretos e a gente encontre nisso uma fonte cheia, Pai, de graça para a nossa vida, de sustento, e que isso nos leve a ter paz, Pai. Que Teu nome seja glorificado em toda a terra, através, Senhor, das nossas vidas, através da nossa submissão à Tua Palavra. Que o Senhor nos prepare, Senhor, para aprender um pouco mais sobre o que o Senhor tem a nos dizer hoje, por meio do sermão mais tarde, da exposição, Pai, do texto bíblico. Que o Senhor nos prepare também para próximos estudos que nós tivermos. E que nós façamos tudo, Senhor, para a honra e glória do Teu nome. Tu que és o único, Senhor, que merece ser adorado. Nós oramos a Ti gratos, em nome de Jesus. Amém. 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 Meus irmãos, então a gente vai dar continuidade na semana que vem, né, com os parágrafos 5 até 8, falando mais especificamente sobre a predestinação. Hoje à noite a gente tem hoje no final da tarde, tem nossa programação de todo domingo. Eu peço que os irmãos que ainda não curtiram, e as pessoas que estão ouvindo, que ainda não curtiram a nossa página, que faça isso, vai ajudar bastante a gente. Dê também um like aí no vídeo, né? Aqueles que tiverem perguntas, a gente vai responder os irmãos da igreja no grupo do WhatsApp. O pastor está lá para responder as perguntas mais difíceis. Mas, meus irmãos, muito obrigado. Deus nos abençoe e nos guarde. Até a próxima.